Olá pessoal, sou Maurício Folcovais, cirurgião dentista, faço estomatologia e cirurgia bucomaxilofacial. Nesse vídeo de hoje eu quero explicar para você um pouco do que é estomatologia, como ela entrou dentro da odontologia e qual é o impacto que isso pode ter no atendimento diário do consultório. É algo que pouca gente sabe, algo que não está escrito nos livros e por isso não é ensinado na faculdade de uma maneira assertiva, de uma maneira que você possa fazer isso no seu consultório, no dia a dia da sua clínica. Mas antes de eu te explicar o passo a passo desse processo e como essas coisas acontecem no dia a dia de quem realiza esses atendimentos no consultório, eu quero convidar você para se inscrever no canal, curtir a página e me acompanhar nas mídias sociais. Todos os dias eu publico conteúdo no Instagram, Facebook e YouTube para que todos os cirurgiões dentistas possam fazer estomatologia inserida na prática clínica junto com aquela especialidade que já desenvolve no consultório, com aquelas áreas de atuação que já fazem parte do seu cotidiano. E é justamente por isso que eu quero te explicar como as coisas aconteceram. Talvez você não saiba, mas até meados da década de 1990, portanto aí em torno de 25 anos atrás, pouquinho mais talvez, a estomatologia não era nem especialidade aqui no Brasil. Não era nem especialidade. E os pacientes, obviamente, apresentavam lesões de boca, desde sempre. E quem fazia esses atendimentos então? Na verdade, qualquer cirurgião dentista pode fazer esses atendimentos até hoje. Você não precisa ser especialista em estomatologia para tratar as lesões dos seus pacientes. Essa é a primeira barreira que você deve quebrar e que você deve entender. Não é necessário ser especialista em estômago para fazer os atendimentos e resolver os problemas dos seus pacientes no seu consultório. Às vezes, nós ficamos com essa visão lá da faculdade, porque são os professores que resolvem os casos. A disciplina normalmente é curta, acontece em um semestre, às vezes em meio semestre só. Quem tem muita sorte tem 2 semestres desse conteúdo e não sabe como fazer isso no dia a dia do consultório dentro das outras especialidades. Então, muito dessa visão, muito desse pensamento é justamente porque, como especialidade, essa é uma área nova, relativamente recente. E aí então, quem fazia esses atendimentos, na maioria das vezes, eram aqueles dentistas que tinham formação em patologia. Mas quem faz patologia está muito vinculado à pesquisa, está muito vinculado ao laboratório, está muito vinculado a estudar os aspectos microscópicos, a patogenia das doenças e não necessariamente ao atendimento clínico desses pacientes. Já lá nos anos 60, 70, alguns colegas se deram conta disso e começaram a desenvolver esse atendimento clínico, de ver pacientes com lesões de boca no consultório e de ser resolutivo no consultório. Porque até então, muitos desses casos simplesmente não eram tratados, os pacientes ficavam com as lesões, muitos desses casos eram tratados pelos cirurgiões bucomaxilofaciais, mas esses com o foco daquelas lesões que eram cirúrgicas, aquelas que precisavam ser operadas e normalmente se ocupavam das grandes lesões, que são raras, não são o dia a dia do consultório. E ainda, até hoje, muitos desses pacientes são tratados pelos médicos. Sim, talvez você não saiba, mas a quantidade de médicos que atende paciente com lesões de boca, ela é significativa em diversas especialidades da medicina. Na otorrino, na cirurgia plástica, na cirurgia de cabeça e pescoço, na dermatologia principalmente. E esse é um ramo, essa é uma área do cirurgião dentista. Então muitas vezes a gente está preocupado com pacientes, com fluxo de pacientes, com captação, com o mercado de trabalho e não está percebendo esses pacientes com lesões de boca que estão passando na nossa cadeira. Aí, voltando lá para os anos de 1990,
Houve o entendimento pelo Conselho de Odonto, enfim, pelas entidades de classe, a Sociedade Brasileira de Estomatologia, que hoje chama Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia, que houvesse a separação dessas especialidades. Então, naquele tempo, quem fazia uma ou outra ou as duas áreas pôde optar de como ficar com o seu registro de especialidade no Conselho, como estomatologista ou como patologista bucal. E aí a especialidade passou então a ganhar um pouco mais de projeção, um pouco mais de entendimento pelos próprios dentistas. Mas vê bem, ao mesmo tempo, também continuou extremamente vinculada ao ensino, extremamente vinculada à academia, aonde os professores da faculdade que tinham esse conhecimento e esse entendimento para resolver as lesões bucais. E aí também se criou, existe até hoje na população, um pouco conhecimento dessa área. Por isso que eles acabam voltando a procurar médicos. E se você faz um pouco de estômago nos seus atendimentos, se você anuncia isso, se você tem especialidade, talvez tenha acontecido com você já. Algo que comigo aconteceu dezenas de vezes e ainda hoje acontece. Pacientes marcando consultas com o estomatologista, querendo solução para problemas do estômago, por causa do nome da especialidade. Então, talvez um nome mais descritivo para a população fosse melhor, mas existe essa confusão e aí você tem que explicar para o paciente, não. Quem resolve esses problemas de estômago é o gastroenterologista. O estomatologista trata das doenças da boca, porque estômatos quer dizer boca. Também é um papel nosso, junto à comunidade, junto à população em geral, nas nossas mídias sociais, explicar e divulgar isso com clareza, para que as pessoas saibam que quem trata as lesões da boca é o dentista. O dentista que estuda isso, que tem conhecimento. E que dentro da odontologia existe a especialidade de estomatologia que é mais dedicada para isso. Mas não exclusivamente. Todo cirurgião dentista pode e deve fazer o atendimento, a solução dos seus casos na sua prática clínica, na sua cadeira, no consultório. Então, se você comparar esse tempo de evolução da especialidade, da estomatologia e desse conhecimento separado, de ser uma disciplina estruturada dentro do curso de odonto, junto com as outras áreas tradicionais da odontologia, como por exemplo, a prótese, a dentística, a periodontia, a endodontia, a cirurgia bucofacial, a estômato é sim uma especialidade que nós podemos considerar como nova, como uma especialidade recente. E aí, quando você tem procedimentos ou conhecimentos que eles são novos, mas que não estão na moda, ou eles não entraram na moda ainda, não foram para a crista da onda, é também comum que muitos colegas tenham um entendimento de que você não tem casos assim para atender, de que não existe pacientes assim no seu consultório, quando é absolutamente o contrário. Pensar dessa maneira significa não conhecer as potencialidades de atendimento que são cotidianas e as possibilidades de rendimento financeiro, de faturamento que esses atendimentos representam no consultório. Muito se deve justamente por pensar ou vincular aquele modelo antigo de que estômago é fazer biópsia. Fazer biópsia é um procedimento cirúrgico que também qualquer especialidade faz, deve fazer, que a cirurgia bucofacial faz isso toda hora. Estômago é muito mais que isso. Estômago é você reconhecer lesões, alterações, você se comunicar adequadamente com o paciente, mostrar para ele essas lesões, essas alterações, estabelecer programas de tratamento, programas de acompanhamento, programas de consultas regulares e ainda programas bem estruturados, consistentes, que você vai construir isso para o seu paciente para a prevenção do câncer de boca e de lábio. Olha só, se você considerar somente esses pequenos itens que eu citei aqui e aplicar isso nos pacientes que já estão na cadeira, o seu universo de atendimentos ele é amplamente aumentado, porque você vai passar a oferecer saúde,
cuidados que são muito importantes para aqueles pacientes que você já captou, para aqueles pacientes que você já tem. É claro que isso não pode ser feito de qualquer maneira. Você precisa ter uma anamnese adequada, com o método, um exame físico adequado, com o método, a maneira de conversar e explicar as coisas com o paciente para que ele entenda perfeitamente qual é a sua preocupação com a doença dele ou com os possíveis problemas futuros que ele pode ter se ele não acompanhar ou não tratar aquela situação. Isso você tem que fazer de maneira organizada e sistematizada para que você tenha resultado. Isso vincula os seus pacientes e cada vez você terá mais pacientes. Ainda tem um outro universo, né, dentro da estomatologia, que são aqueles pacientes que têm lesões crônicas, ou que não têm cura, ou que são recorrentes, e que o cirurgião dentista deve tratar essas lesões e deve também fazer o acompanhamento. No momento que você tem uma quantidade mínima desses pacientes, você tem um fluxo permanente de consultas. Então, o primeiro ponto era você ter esse entendimento de como a estômato potencializa o seu consultório e de como isso é diferente daquela estômato vista lá na faculdade, desconectada das outras áreas, desconectada da prática clínica, com foco exclusivamente em biópsias ou em pequenos procedimentos. O segundo ponto, então, extremamente importante de você saber, de você valorizar, para que você tenha resultado, principalmente resultado financeiro, é você entender que você não está vendendo procedimentos. Você não está vendendo uma restauração, não está vendendo uma RAP, não está vendendo um implante, não está vendendo botox. Quando você faz consultas clínicas, o que você está fazendo, o produto que você está entregando é conhecimento. E você tem uma lucratividade muito maior quando, ao invés de vender procedimentos, você está vendendo o seu conhecimento, o seu entendimento para resolver o problema do paciente e para saber das consequências futuras de ele não tratar ou de ele não ver simplesmente aquela alteração. Precisa uma mudança de hábito caso você não cobre consultas ou você não saiba como fazer essa abordagem para cobrar consultas, ou você fique constrangido de cobrar consultas das pessoas porque você não está entregando um procedimento, mas você está sim entregando um produto, que é diagnóstico e tratamento, ou diagnóstico e preservação e acompanhamento. Isso é fundamental, que você tenha essa percepção, que o seu conhecimento ele não caiu na sua mão. Você precisou construir isso, você precisou estudar bastante para ter esse conhecimento e para oferecer esse atendimento. Às vezes isso não é fácil, essa virada de chave, mas quando você percebe e entende isso, aí que você vira o jogo de resultado financeiro, de ocupação de agenda, justamente com esses procedimentos nos pacientes que já estão aqui, que já estão no seu consultório, já estão na sua cadeira. E aí, há um terceiro aspecto muito importante de compreensão da estomatologia. Todo cirurgião dentista morre de medo de não reconhecer o câncer de boca ou de a lesão do paciente ser câncer e ele perder tempo na indicação, no diagnóstico desse câncer de boca. Certamente você já ouviu uma história como essa, de que o dentista perdeu tempo e piorou o caso. E nessa situação em particular, falar em perder tempo e piorar o caso quer dizer que a gente está falando do câncer de boca, porque é essa a situação que pode levar o paciente a óbito, ou trazer uma mutilação muito grande. E ninguém quer ter responsabilidade com isso. Ninguém quer ser, não vamos dizer que acusado, mas ninguém quer ser responsabilizado porque o paciente tinha câncer de boca e isso não foi percebido. Mas veja bem, se você fizer as coisas de forma adequada, obedecendo um método com o passo a passo, é justamente o contrário que vai acontecer. Você vai diagnosticar precocemente o câncer de boca, ou você vai evitar que o paciente tenha câncer de boca, e aí sim a gente está falando de prevenção. E isso é muitíssimo importante. Isso é mudar a vida das pessoas. Isso é transformar a vida das pessoas.
quando você diagnostica uma doença grave no início ou quando você impede que a doença grave se instale. Então veja bem, esse medo de não reconhecer o câncer de boca, ele é vencido, ele é suplantado justamente quando você estuda a respeito do câncer de boca e consegue reconhecer e identificar os casos. Vê que a solução do problema é justamente o enfrentamento dele. Então, quanto mais a odontologia se ocupar de câncer de boca, falar da ocorrência da doença, criar esquemas de prevenção individualizados para cada um dos seus pacientes no consultório, onde eles venham fazer as revisões com você, onde você fale sobre os fatores predisponentes, converse com eles sobre o tabagismo, converse com eles sobre a alimentação, sobre o funcionamento do sistema imunológico, sobre exposição solar. Faça isso como um atendimento clínico consistente, da mesma maneira que isso acontece para câncer de mama, de próstata, de colo de útero, de intestino. As pessoas sabem que precisam fazer essas prevenções. E por câncer de boca, não adianta a gente, cirurgião dentista, ficar sentado aqui de braço cruzado, esperando que essa iniciativa vá partir do paciente. De maneira nenhuma. Muito menos que essa iniciativa vá partir de alguma entidade de classe. Não, isso cabe a você implantar isso no seu consultório e justamente transformar isso em retorno de pacientes, em retorno financeiro. Mas é óbvio que faça isso com metodologia, estude, se prepare e aplique isso e você vai colher resultados muito bons no consultório. E uma questão importante, então, de ser retomada, que nós já citamos aqui na nossa conversa, o último ponto desses todos, afinal, o que é a estomatologia e como ela vai estar inserida no meu consultório, é justamente a percepção de que ela tem que estar inserida no consultório de todo mundo. Que ela não deve ser uma área de atuação restrita aos especialistas. Pelo contrário, o número de especialistas dessa área no Brasil é menos de 1000 e a população tem necessidades gigantescas de atendimento nessa área, tanto como nós já citamos, diversas especialidades da medicina estão realizando esses atendimentos. Portanto, há um potencial de crescimento dentro dessa área de atuação muito grande, porque ela é a área menos explorada da odontologia, justamente porque a tendência é de você não fazer aquilo que você não conhece. Qual é a atitude cômoda? É dizer que não tem pacientes assim. É dizer que só especialistas ganham dinheiro com isso. É dizer que o diagnóstico diferencial é muito complicado. É dizer que tem medo de não reconhecer um caso de câncer. E aí você nega todos esses atendimentos, nega todas essas alterações que passam diariamente na cadeira da gente, que a gente não olha, não procura, ou às vezes até enfrenta elas com certa displicência, com certa negligência. É justamente o oposto que precisa ser feito para que essa área cresça dentro do seu consultório, dentro da sua área de atuação, inserida naquelas outras coisas que você já faz. Porque também tem muita gente que pensa que quem faz estômato só pode fazer estômato, quando é justamente o contrário, né? Você faz periodontia, aplica estomatologia nos seus pacientes. Você faz ortodontia, aplica estomatologia nos seus pacientes. Ortodontia? Como assim? Muitas hiperplasias de gengiva provocadas pelo aparelho, muitas ceratoses nas mucosas pelo atrito do aparelho, alergia ao níquel. O aparelho tem níquel e isso dá alergia em muitos pacientes. Então, só para citar como exemplo, o quanto a estômato pode aparecer até numa especialidade que parece que não tem nada a ver com estomatologia, quando todas têm. Na dentística, a amálgama dá muita reação liquenoide. Restaurações em gerais com problema de adaptação também dão muitas ceratoses. Então não tem área dentro da profissão que você não vá ter inserção da estomatologia. Tem aquelas onde isso é rotineiro, é obrigatório, como a prótese, por exemplo. Mas isso, mais ou menos, vai estar inserido em todas as áreas de atuação. Então, o meu desafio para você é, caso você não tenha percebido a potencialidade que a estômato representa dentro do seu consultório, você perceba
essa nova visão, perceba essa potencialidade e comece a encarar esses casos e a tratar os seus pacientes com alterações bucais sem ter medo de que a lesão seja câncer, justamente enfrentando essa possibilidade e sem ter medo de fazer os diagnósticos diferenciais e sem ficar pensando que você não tem pacientes assim, porque eles estão todos os dias nos nossos consultórios. Eu sou Maurício Folco Vaz, cirurgião dentista, estomatologista e bucofacial. Quero convidar você para se inscrever no canal, seguir nossas mídias no YouTube, Facebook, Instagram, para que você também possa fazer estômato inserida na prática clínica de maneira lucrativa, divertida e resolutiva. Um grande abraço.